Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. O medo destrói a nossa vida. Caríssimo, nós estamos viajando por esse mundo afora. Eu vejo pessoas, infelizmente, desistindo de seus sonhos, desistindo da sua vida. Eu vejo pessoas, meus irmãos, Enio, vem visitar o meu filho, vem visitar o meu cônjuge, vem visitar o meu amigo, vem visitar a minha mãe, o meu pai. Pessoas estão com medo. Meus irmãos, quantas vezes eu encontro pessoas assim? Pessoas estão assombradas. Pessoas dizem que não quer mais tentar mais algo para a vida. Não querem buscar uma nova saída. Nós temos encontrado pessoas doentes, emocionais. Nós temos encontrado pessoas, meus irmãos, que criaram uma própria bolha e agora não buscam novas alternativas. E com isso nós percebemos uma doença que veio para destruir a nossa vida, que é essa palavra medo. Mas aqui, meus irmãos, eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, para que você possa entender o meu raciocínio. Se você parar agora de assistir, você não vai entender a minha pregação. É por isso, permaneça e preste muita atenção em tudo aquilo que eu irei explicar. Pode ter certeza, eu estou preparando essa pregação faz muitas horas, para que você seja curado, para que você seja transformado, a tua vida. E essa pregação, meu irmão, vai nortear tanto quem está com medo de qualquer área e de qualquer situação. Serve para cada um de nós. Exatamente. Então presta atenção e coloque em prática na tua realidade que você vive, que você encontra. Amém? Meus irmãos, quando a gente encontra alguém assim, você percebe que muitas das vezes o medo pode gerar na vida de cada um de nós estacionar, paralisar, ficar estagnado. E infelizmente isso acaba destruindo a nossa vida, devido a má escolhas, devido a má decisões, devido a ouvir má conselhos. E por que isso muitas das vezes tem acontecido? Calma, 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 que eu vou pegar na sua mão e vou te orientar, vou te ajudar. Mas fique comigo para que você possa entender. Mas a gente muitas das vezes encontra pessoas desse jeito. E você percebe que as pessoas, infelizmente, ela acaba se desesperando. E a alternativa que ela se encontra de imediato é desistir. É de parar. É dizer, eu não quero mais. Deixa isso pra lá. Então você percebe que quando algo de ruim, quando algo não dá certo, a pessoa prefere o que é mais fácil. Dizer, não quero, não vou. Isso não é pra mim. Mas a pergunta é, será que as coisas sempre irão dar errado pra você? Será que você, desculpa a expressão, o mundo diz, você tá cagado de urubu? Será que você nasceu pra tudo dar errado na sua vida? Ou será que você, infelizmente, está precipitando? Está sendo um imaturo? Está sendo um imprudente? O que de fato está acontecendo com as nossas vidas? Aqui eu quero te orientar, como um pai espiritual, para que de fato você seja curado. Porque, meus irmãos, veja uma coisa aqui. Eu quero que você de fato entenda o que eu vou te dizer. Existe um detalhe. Eu poderia dizer, então, seja corajoso. Mas só que tem um detalhe. Porque se eu dizer pra você ser corajoso e enfrentar tudo, eu posso dizer pra você que você vai se tornar uma pessoa imprudente ou imaturo. Porque não é assim. Por que não é assim, Enio? Porque se você for enfrentar tudo, se você não olhar, não pensar, não analisar, não ser prudente, uma hora também vai dar errado.
E vai dar errado sim. E aqui, meus irmãos, eu quero te orientar para que de fato você possa ter êxito de tudo aquilo que você vai realizar e tudo aquilo que você vai fazer. Entenda uma coisa: medo todos nós temos, sim. Faz parte, sim. O medo tem um lado bom e também tem um lado ruim. O lado positivo e o lado negativo. Eu queria aqui, meus irmãos, primeiramente eu vou lá dizer o lado bom do medo, para mim só falar do negativo e te orientar. O medo bom é aquilo que os apóstolos tinham. Eles tinham medo de perder a fé, medo de parar de amar a Deus. Ele tinha esse medo, entende? É um medo bom, medo bom, medo bom. Entenderam? O medo bom? Agora vamos entender o medo negativo, o medo lado ruim, o outro lado da moeda, para que vocês possam entender melhor. Só que nós temos que entender uma coisa: quando você está realizando toda o que você estiver fazendo na sua vida, tanto conjugal, ou quando você vai tomar a decisão de ingressar em uma faculdade, você abrir uma empresa, de um casamento, de você fazer algo, você precisa de duas coisas que eu vou te orientar aqui. Repita comigo: prudência e a virtude da temperança. Mas aqui eu queria falar para vocês duas coisas para que você possa entender uma coisa aqui. Existe uma coisa, o que pode curar o medo, que o mundo muito diz: ser corajoso. Só que corajoso sem a temperança, você se torna imprudente. Exatamente. E se você for corajoso sem a temperança, corrigido, sem a prudência, você pode ser uma pessoa que desequilibrada. Percebe que você precisa? Agora, existe uma coisa que pode destruir a nossa vida, que é a covarde. Ser uma pessoa covarde. Como assim? Vou te explicar. O que é uma pessoa covarde? Aquela pessoa que não tem coragem de dizer a verdade, de viver a verdade para sua vida. Que ela foge. É uma pessoa que vive o politicamente correto. É uma pessoa que não quer, digamos assim, entre aspas, decepcionar o outro. Entende? Então essa pessoa é uma pessoa covarde. Entenderam muito bem? Então exige esse detalhe para que nós possamos entender aqui. Vamos lá entender essas duas virtudes para que nós possamos de fato ser curados e para que nós não possamos permitir que o medo venha destruir a nossa vida. Por quê? Porque você percebe, meus irmãos, a gente encontra uma menina, uma jovem, e ela fala comigo: Wênio, o primeiro meu relacionamento foi abusivo. O meu namorado me traiu, me agrediu fisicamente, verbalmente. Eu não quero mais me relacionar. Mas eu pergunto pra você, meninas, por que que um relacionamento deu errado, todos irão dar? Também isso serve pros meninos, pros homens. Chega uma pessoa pra mim dizendo: Wênio, eu estava dirigindo meu carro e acabei acontecendo um acidente. E agora eu não quero entrar mais no carro. Tomei trauma. Eu pergunto pra você: então toda vez que você dirigir o carro, então você vai bater? Entende? E aí que tá um grande detalhe. O Enio, chegou um jovem pra mim um dia. Eu tava fazendo faculdade e na prova eu fui reprovado. Eu não quero mais ir pra faculdade. Eu pergunto pra ela: então quer dizer que todas as provas você irá se reprovar? Então aquele medo trouxe traumas, trouxe feridas, e aí, infelizmente, causou essa paralisia, algo que vem destruir as nossas vidas. E nós precisamos hoje entender que isso, meus irmãos, foi algo que aconteceu. Mas o que de fato nós precisamos fazer, Wênio, antes de tomar qualquer tipo de decisão? Nós precisamos da virtude da temperança. Essa palavra temperança vem da palavra tempero. Tempero quer dizer equilibrar
a comida no sal, o sal a gosto. Você, quando está cozinhando o alimento, você vai colocando ali e vai experimentando para que a comida não fique sem sabor e não exagere no sal. Isso é uma pessoa equilibrada. Você equilibra ao cozinhar. Entende? Isso é necessário para nossas vidas. Isso, nós precisamos ter essa virtude da temperança. Como assim, Wayne? Vamos entender mais um detalhe aqui para que nós possamos entender. Quando a pessoa está dirigindo um automóvel, o que no carro tem? Freio e acelerador. É necessário para o carro. Porque se a estrada dizer que é limitada, só pode andar 80 por hora, ela não pode permitir que passe. Então ela vai ter que amortecer no acelerador e pisar um pouco no freio para que não passe. Então existe aí um equilíbrio para não passar da velocidade, para que de fato chegue na velocidade que é permitida, que ela não passe dos limites. E aqui nós estamos já entendendo tudo para nossas vidas. Então, você percebe que essa temperança há uma necessidade para nossas vidas. Por que, Wayne? Porque quando você realiza tudo com essa virtude, você é uma pessoa equilibrada. Você sabe de fato realizar tais situações e tais realidades. Vamos aqui entender uma coisa. Vamos ver uma pessoa desequilibrada para que vocês entendam. Para que vocês entendam aqui. O jovem disse: vou casar com aquela menina. E todo mundo diz a ele: moço, você vai casar mesmo com ela? E aí as pessoas dizem para ele tudo isso que a moça é. E ele acaba não ouvindo. Então é uma pessoa desequilibrada. Mesmo ele vendo, mesmo ele ouvindo, ele quer ainda continuar no erro. Então é uma pessoa desequilibrada. Muitos dizem que o amor é cego. Também o amor, podemos dizer que o amor é surdo. Meus irmãos, nós precisamos ser curados para isso. Para que, se acontecer, se você ouvindo isso, vendo isso, você tem que dizer: não, eu não quero isso na minha vida. Isso é equilíbrio. Dizer não. Por quê? Você não pode deixar que a carência fale mais alto do que você. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Não, eu não quero isso pra minha vida. Isso vai destruir. Isso vai trazer na minha vida traumas. Percebe isso? Quando você de fato percebe isso, você percebe algo que você quer. Que é algo bom para a sua vida. Vamos entender a outra virtude da prudência. O que é uma pessoa prudente? Para que nós possamos entender isso muito bem, nós temos que entender algo. A gente muitas das vezes fala que uma pessoa prudente, de fato, a gente pode aqui entender que a pessoa prudente é uma pessoa que para ouvir a verdade. A gente pode entender que a prudência, como eu acabei de falar de um relacionamento, sim, é uma pessoa prudente, também uma pessoa equilibrada. Como assim? É uma pessoa que para ouvir a verdade. É uma pessoa que ouve a verdade. Por quê? Porque ela não quer viver o politicamente correto. Aquilo que eu falei minutos atrás. Ela vê a verdade para a vida dela e ela quer isso para a vida dela. Só que tem um detalhe. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Quando a gente trata sobre esses medos e a gente começa a viver tanto a virtude da temperança e da prudência para nossas vidas, esse equilíbrio, e você entender um pouquinho sobre a prudência que eu acabei de dizer, que é semelhante à pessoa que ouve a verdade, que ela presta atenção, ela simplesmente toma decisões coerentes, ela toma decisões que não vai gerar nelas traumas. E nós precisamos de fato isso. E aqui, meus irmãos, entenda uma coisa. Quando você analisa tudo isso, você olha para a sua vida e você de fato toma uma decisão.
Que decisão? Você não toma uma decisão no estalar de dedos? Você, meus irmãos, sabe de fato o que você quer da sua vida? E você, meus irmãos, toma uma decisão conscientemente daquilo que você quer, para que não venha destruir. Só que tem um detalhe: aquele medo que muitas das vezes nós temos dentro de nós. Qual é o medo? Que muitas das vezes nós fazemos votos secretos. Nós fazemos aqueles votos íntimos. E nós precisamos entender uma coisa: quando a gente é uma pessoa prudente e tem a virtude da temperança, nós prestando muita atenção naquilo que nós vivemos. Wênio, qual é a dica que você dá para a pessoa imprudente? Primeira coisa, ouça bons conselhos. Ouça alguém que já fez algo que deu certo. Uma pessoa experiente, uma pessoa que tem maturidade, uma pessoa que de fato tem muito tempo de caminhada, uma pessoa que reza, uma pessoa que busca as coisas do alto. Isso a gente percebe que é uma pessoa prudente. É uma pessoa, meus irmãos, que lê bons livros. É uma pessoa que tem conhecimento. Isso são características de pessoas prudentes. Percebe isso? Então, quando você tem isso em sua vida, você percebe. Eu vou corrigir uma coisa aqui. Eu acabei dizendo um exemplo de prudência como temperança. Aquele exemplo que eu disse sobre o relacionar é de uma pessoa prudente. E aquilo que eu falei lá sobre dirigir um carro e o tempero é de uma pessoa que tem temperança. Perfeito? Para que você possa entender. Você dizer, o Wayne não disse que é a pessoa prudente. Disse, só que eu acabei antecipando no momento errado. Meus irmãos, e quando nós entendemos tudo isso, nós somos curados. Exatamente. Curados. Para bem viver a nossa vida. Como assim, Wayne? Nós precisamos viver a nossa vida bem. E para viver a nossa vida bem, nós precisamos dessas virtudes. Então, a primeira coisa é que quando nós entramos dentro da igreja, ou quando nós queremos algo para a nossa vida, nós somos assim, ó. Nós tomamos decisões no estalar de dedos. Nós queremos para ontem. E as coisas não é assim. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Nós precisamos da virtude, da temperança e da prudência. Para que você não se fira. Para que você não venha ser ferido com a situação, com a realidade. E ali venha destruir a sua vida. E você possa desistir de tal situação ou tal realidade, para que você um dia, de fato, possa paralisar. Preste atenção, meus irmãos, de tudo que você vai fazer. Seja uma pessoa prudente, uma pessoa que tem a virtude da temperança. Amém? Vamos ler um relato que nós retiramos no nosso site. Antes de ler, peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelismo. Preste atenção nesse relato que vamos ler. Vamos ler a partir de agora. Bom humor de Padre Pio no confessionário configura com a misericórdia do Senhor. Padre Pio sabia utilizar todos os pedacinhos de tempo para se descontrair a si e aos outros. Por vezes concedia a si próprio um momento de distração, até mesmo no confessionário. Corria o ano de 1949. Contou Ida Lore. Eu tinha de me confessar a Padre Pio. Perguntei ao doutor Sanguinetti se o padre sabia que eu pertencia ao grupo de oração Casa Alívio, da Rua Kramer. O doutor respondeu: a senhora diga a Padre Pio. Eu sou um dos canhões da Rua Kramer. Com efeito, era assim que o querido padre nos chamava. No fim da confissão, enchi-me de coragem e disse: o doutor Sanguinetti sugeriu-me que me olhasse, que lhe dissesse que eu sou um dos canhões da Rua Kramer. Padre Pio, habitualmente sempre sério no confessionário, desatou a rir, à gargalhada e com gosto. Comentou: ah, é um canhão? Se você é um canhão, não dispare contra mim, não me faça medo. Não parava de rir, nem de repetir essa frase. As pessoas que estavam na igreja entreolhavam-se assombradas. Antes de deixar o confessionário, ajoelhei-me para receber a bênção do padre, e ele, posando a mão na minha cabeça,
repetia a rir. Se você é um canhão, não dispare contra mim, não me faça medo.